Olá a todos, eu vou dar início à nossa 17ª aula. Hoje eu vou falar sobre integral de Lebesgue. Eu estou sentindo que tem um pequeno delay, eu não sei se todo mundo me escuta bem. Vocês me escutam bem? Tá bom, né? Tá bom, se tiver algum problema aí depois eu vejo o que eu faço. Então a aula de hoje, pessoal, eu vou introduzir para vocês variáveis aleatórias simples. Para essa variável aleatória eu consigo definir a integral de Lebesgue com respeito a uma medida de probabilidade. E aí depois eu vou definir variáveis aleatórias não negativas. E aí eu defino também uma integral de Lebesgue para essa variável aleatória. E, por fim, eu generalizo para variáveis aleatórias reais, que podem assumir quaisquer valores na reta. E no final, não dessa aula, mas acho que da próxima semana, eu vou relacionar a integral de Lebesgue com a esperança matemática de x. A esperança matemática de x, já adianto para vocês, é a integral de Lebesgue de x com respeito à medida de probabilidade. Vocês estão me escutando bem ainda, pessoal? Eu acho que está tendo alguma... Está dizendo aqui codificação sobrecarregada. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas vou tentar fechar algumas abas. Bom, pessoal, espero que não trave. Se tiver algum problema aí, vocês me avisem, tá? Que eu tento melhorar aqui. Então, eu vou primeiro definir variável aleatória simples. E nos livros de teoria da medida, eles dizem função mensurável simples, porque variável aleatória é uma função mensurável. Lá nos livros de teoria da medida, eles vão introduzir a integral de Lebesgue, primeiro definindo a função mensurável simples. Dizemos que x é uma variável aleatória simples definida em ômega AP. Voltamos para o espaço original agora, tá, pessoal? C e somente C. A variável x, ela pode ser escrita para cada ômegazinho aqui dentro do nosso ômega, ela pode ser escrita como a soma, para ir variando de 1 a 1m, de xi, vezes a indicadora de ômega em um conjunto AI, em que x1 a xm são números reais, distintos, e A1, A2 e assim por diante, até a M, formam uma partição de ômega. Então, isso aqui caracteriza uma variável aleatória simples. M é um valor finito, M maior ou igual a 1 pertencente aos naturais, portanto finito. A Poisson, por exemplo, eu não posso escrever desse jeito, mas a Bernoulli eu posso, a binomial eu posso. Poisson eu não posso porque eu tenho infinitos, a possibilidade ali, o conjunto de possíveis valores que o x pode assumir é infinito. Ele pode assumir o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Não tem um m maior de todos ali. Tá? Enquanto que na binomial eu tenho, na Bernoulli eu tenho, que é o caso particular de uma binomial. Na uniforme eu tenho, na uniforme discreta e várias outras, tá? Hipergeométrica e assim por diante. De forma geral, essa aqui então é a definição de uma variável aleatória simples. Alguns exemplos. Aqui você já percebe também algumas coisas, né? Imagina que eu tenho que x1 é igual a x2 aqui nessa configuração. Suponha que x seja igual a x2. Eu consigo então juntar o A1 com o A2, porque se x1 igual a x2 igual a x1, por exemplo, eu vou substituir só o x1 e vou remover o x2. Aí nessa indicadora aqui eu coloco o A1 união A2. Então vamos ver alguns exemplos, acho que vai ficar claro na construção dos exemplos aqui. Então imagina o seguinte, que eu tenho... Começar com o mais básico. Ômega, cara e coroa. O nosso A caligráfico é o conjunto das partes. Tá? Então, ômega e A são os dois necessários para formar a variável. E aí a variável aleatória que eu vou definir, ela vai de ômega nos reais. E o x de ômega, ele vai valer 1 se ômega é igual a cara. E vale 0, caso contrário, se ômega não é igual a cara, ou seja, ele é igual a coroa.
Bom, claramente é uma função simples. Por quê? Então, note que x de ômega ele pode ser escrito dessa forma. Ele pode ser escrito como soma, para ir variando de 1 a 2, de xi, vezes a indicadora de ômega no conjunto AI, em que o x1 é igual a 1 e o A1 é o conjunto que contém cara, apenas cara. O x2 é igual a 0 e o conjunto que está associado ao x2 é A2 igual a coroa. Perfeito? A1 e A2 formam uma partição de ômega. X1 e X2 são valores distintos. E é isso. Acabou o problema. Como X1 e X2 são valores distintos e A1 e A2 formam uma partição de ômega, temos que, isso implica, x é variável aleatória simples. Vamos pegar uns exemplos agora. Então, outro exemplo. Se ômega for igual a 1, 2, 3, 4 e o nossa sigma álgebra é 2 elevado a ômega, o conjunto das partes, definindo x de ômega nos reais, está o quê? X de ômega é igual a indicadora. Vou escrever duas vezes a indicadora de ômega no 1, 2. Vou criar um exemplo novo aqui, não vou olhar para o caderno. Mais a indicadora de ômega no conjunto 1, mais a indicadora de ômega no 4. Isso aqui é uma variável aleatória simples? Vamos verificar. Antes disso, eu posso agrupar as coisas que são iguais, né? Imagina só o seguinte, quando o ômega é igual a 1, o x vai ser 2 mais 1. Quando o ômega é igual a 2, o x de ômega vai ser 2. Então, eu posso já reescrever isso aqui para ter unicidade nas indicadoras aqui. Cada indicadora vai representar um número que o x vai assumir. Então, olha o que eu vou fazer. Então, quando o ômega for igual a 1, o x é 3, na verdade, não é? Mas quando o ômega for igual a 2, o x também é igual a 2. Mais indicadora de ômega no 4. Então, quais são os valores x1, x2? Eu tenho aí um x1, um x2, um x3 e um x4. Tomando x1 como o número 3, x2 igual ao número 2, x3 igual ao número 1 e x4 o número 0, e A1 igual ao conjunto que lista apenas 1, A2 o conjunto que lista apenas o valor 2, A3 conjunto que lista apenas o 4, e o A4 eu preciso colocar o resto, né? 1, 2, faltou 3 aqui. Oi? Eu estou dizendo que esse cara está fazendo o papel do x1. Eu posso fazer isso de várias formas. Esse aqui está fazendo o papel do x2. Esse aqui está fazendo o papel do x3. E aí tem mais um cara aqui que é o x4, 0 vezes a indicadora de ômega no 3. Concorda, não? Mas você concorda que ele representa isso? Porque quando não é 3, quanto é que vale o x? 0. Desculpa, quando o ômega é igual a 3, quanto é que vale o x? 0, não é isso? Então, é justamente isso. Faltou 3 aqui nessa jogada, eu concordo com você, mas isso não é nenhum problema. Porque, veja bem, isso aqui, na verdade, então, eu preciso de uma partição. A1, A2, A3 e A4 formam uma partição de ômega, não formam? O x1, o x2 e o x3 e o x4 são todos distintos, tá? Imagina que eu tivesse o seguinte aqui, pessoal. Imagina que se fosse maior esse ômega. Esse ômega aqui ele tivesse mais um termo, só para deixar mais um pouquinho interessante aqui, certo? E aí eu defino a minha variável aleatória desse jeito. Apenas para esses ômegas aqui. Para ômega igual a 1, 2, ele vale 2. Se o ômega for igual a 1, a essa indicadora aqui ela vai dar 1, portanto eu vou ter que somar com 2.
Se o ômega for igual a 4, essa indicadora dá 0, essa dá 0 e o x vai valer 1. E se o ômega for igual a 3 ou igual a 5, o x vai ser 0. Você entende? E aí, nesse caso, eu teria que colocar o 3 e o 5 aqui. Todo mundo que sobra, vem para cá. Tá claro isso ou não? Então temos... Eu vou escrever desse jeito aqui. O nosso x de ômega ele pode ser escrito como soma, para ir variando de 1 a, nesse caso, 1, 2, 3, 4, xi vezes a indicadora de ômega no AI. Esse xi aqui é exatamente igual àquele, perfeito? Aqui no caso, né, no exemplo inicial, não tinha o 5, aí você pode remover o 5 daqui. Eu coloquei o 5 para você perceber que a sua partição ela pode ter mais de um elemento, obviamente. Né? Você vai ter que realinhar os termos aqui para que ele faça parte. Tá? E você consiga criar uma partição. Vamos para um outro exemplo. Esses exemplos estavam na lista, vou fazer aqui para vocês, e aí na lista a Tainá pensa em outros. Ômega igual a 1, 2, 3... Eu já vou fazer direto, porque esse aqui está muito próximo com o de cima. Imagina que você está lançando 2 dados, perfeito? E o seu ômega está descrevendo os possíveis valores das faces voltadas para cima. Então, tenho 2 faces, eu joguei 2 dados em cima da mesa. Quando os dados repousaram, eu olhei para a face. E aí eu vou agora listar todas as possibilidades. Então, eu tenho 1 e 1 lá, quando sai face 1, 1 nos 2 dados. 1, 2 e assim por diante, certo? Eu vou listar as 36 possibilidades, até chegar na última possibilidade, que 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. São 36 possibilidades aqui. O nosso A, ele é o conjunto das partes, então tem muitos elementos nesse A. E não preciso da probabilidade agora, eu vou definir uma probabilidade quando for necessária, apenas... Lá na integral do Lebesgue eu vou precisar, aqui eu não preciso como definir só variável aleatória simples, eu preciso só do espaço mensurado. Eu vou definir uma variável aleatória dessa forma aqui. Ela vai ser nada mais, nada menos do que a soma. Então eu tenho 2 componentes no meu ômega, eu tenho um par ordenado e esse cara está dentro do ômega, certo? Eu vou dizer que isso aqui é o ômega 1 mais ômega 2. Pergunta, isso aí é uma variável aleatória simples ou não? Se for, como eu represento isso em termos de somas de xis todos distintos e a's que formam uma partição? Vocês vão ter que pensar isso aí com cuidado. Eu quero que vocês notem o seguinte. Ó. Note que... Quais são os possíveis valores do x? Todos os valores. Eu posso tomar x1 igual a 2. Por quê? Porque o menor valor possível que essa variável x aqui pode assumir é quando ômega 1 igual a 1 e ômega 2 igual a 1, que dá 2. Perfeito? Então aí vai, ele pode assumir também valor 3, valor 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tem 11 possibilidades. A última possibilidade, o nosso x11, ele vale 12. Quando a última vale 6, a primeira vale 6 e a segunda vale 6. A soma dos dois dá 12. Tenho 12 possíveis valores aí que a nossa soma pode assumir. Então já tem uns valores distintos, tá? Agora, para construir a partição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o x1 e ver quais são os ômegas que me geram x1. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Ó. Vou colocar x1 igual a 2. Isso aqui acontece C e somente C. O ômega está dentro desse A1. Deixa eu colocar ômega aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Para ficar mais óbvio, né? O x de ômega 1, ômega 2, ele é igual ao x1, C e somente C. O ômega 1, ômega 2, vou fazer isso aqui só para o primeiro e depois vocês tentam fazer para os outros, tá? Pertence a um A1. Quem que é esse A1? É o conjunto que lista o 1, 1 apenas. Perfeito? Então o meu A1 é esse conjunto. Agora... A mesma coisa eu posso fazer com todos os outros. Eu vou criando os meus A1, A2, A3, assim por diante até o A11. Então agora o x igual a x2, desculpa. Isso ocorre C e somente C. O ômega 1, ômega 2 está em A2. E agora esse conjunto vai ser modificado. Eu tenho que colocar todos os ômegas
que estão em ômega, para os quais x de ômega é igual a x2. Quais são? X de ômega igual a x2? x2 é 3. Então, quais são? Quando o ômega 1 é 1, ômega 2 é 2 ou, né, no caso, o ômega 1 é 2 e o ômega 2 é 1. Fechei. E assim por diante, pessoal. Vou fazer agora com todo mundo. Eu tenho quantas possibilidades aqui? 11. Esse aqui é o nosso x3, o x3 é 4. Quando é que a soma dá 4? Ora, quando o primeiro é 1 e o segundo é 3, a soma dá 4. Ou quando o primeiro é 3 e o segundo é 1. Também tem outra possibilidade, quando o primeiro é 2 e o segundo é 2. Então aqui vai, vocês já entenderam agora a intuição, né? O A4 ele precisa listar todos os ômegas para os quais o x é igual a x4. Quem que é o x4 nessa sequência aqui? É o 5. Né? Então eu tenho o 1 e o 4, a soma dá 5. O 4 e o 1, a soma dá 5. O 3 e o 2, a soma dá 5. O 2 e o 3, a soma dá 5. Não tem mais nenhum outro cuja soma seja 5. Tá? Se você quiser aqui para deixar até um pouco mais intuitivo, coloca o número 2 aqui. Coloca o número 3. 4, 5. Eu quero que vocês me respondam. Vocês querem que eu vá até o fim aqui, até o x11? Ou vocês já entenderam a lógica? Vou fazer só até o 5 então, tá? Então esse aqui é o x5, só com x5. Ixi, tá travando aqui. Deve ter travado o vídeo. É engraçado que ele tá com um delayzinho aqui. Espero que o som não fique fora de sync. Vamos ver. Então aqui x5, A5. Quando é que a soma é 6? Então é 5 e 1. 1 e 5. Aí 4 e 2. 2 e 4. E por fim, 3 e 3. O A6 é o que tem mais elementos. Aí depois ele vai decrescer. Eu recomendo fortemente que vocês repliquem isso aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer os dois últimos aqui, ó, só para vocês entenderem a dinâmica do processo. Então esse aqui seria o x10. O x10 vale 11. Eu tenho o A10. Então eu tenho o 6 e o 5. Vou colocar 5 e 6. Soma dá 11. 6 e 5. Tem mais algum cuja soma é 11? Não. E por fim o último, que seria a 11ª possibilidade, ele vale 12. Nosso x11 vale 12, então portanto nosso A11... Quando é que ele dá 12? Simplesmente tem uma única opção, que é quando o primeiro é 6 e o segundo é 6. Portanto, isso implica que o x de ômega é igual à soma, para i igual a 1 até 11, de xi vezes a indicadora de ômega. Lembrando que esse ômega aqui ele tem duas componentes, é um vetor, né? Um par ordenado, no AI. O x1, x2 são todos disjuntos, o AI forma uma partição, logo o x é variável aleatória simples. Tá bom? Bom, depois vocês vão fazer mais alguns exercícios. Eu vou definir para vocês agora a integral de Lebesgue para variáveis aleatórias simples. Agora sim eu preciso do espaço de probabilidade, eu preciso da medida de probabilidade, porque a integral de Lebesgue ela depende da medida de probabilidade. Para cada medida de probabilidade você tem uma integral de Lebesgue diferente. Então seja x uma variável aleatória simples definida em ômega AP. Dizemos que o símbolo, esse símbolo que eu vou denotar, o símbolo da integral de x dp, isso aqui eu vou definir. Sempre que eu utilizar esse símbolo, eu estou querendo dizer esse somatório aqui. Dizemos que esse cara aí é a integral de Lebesgue de x com respeito a p. Tá? Lembrando aqui, ó,
o nosso x ele pode ser escrito como a soma, ele é escrito como a soma para i variando de 1 a m de xi, indicador de ômega, no AI. Esses AIs eles formam uma partição, os xi são todos distintos entre si. Eu poderia ter definido seja x uma variável definida em ômega AP. Vou até colocar aqui em cima, porque daí ele fica melhor de ler, né? Em que o x de ômega é dado dessa forma. Perfeito? Aí fica mais direta a leitura. Vou deixar assim. Então essa é a famosa integral de Lebesgue. Deixa eu ajeitar essa soma aqui que ela ficou meio torta. O que você tem que notar aqui, pessoal? Que no lugar da indicadora você vai colocar a medida de probabilidade no conjunto. É simples, é tão simples quanto isso. Então sempre que eu denotar isso, estou querendo dizer essa soma. Deixa eu colocar isso no ambiente. Estão me seguindo, pessoal? Tô com medo aqui porque eu estou sentindo que o ambiente está pesado. Estou com medo que caia. Sexta-feira tudo pode acontecer, né? Deixa eu ver o que mais. Ó. Além disso, eu vou denotar. Ó, denotamos a integral no conjunto B de x dp. Isso aqui vai significar a soma i variando de 1 a m de xi vezes a probabilidade de AI interseção B. Essa é a definição, pessoal. Recorram à definição. E o dia que tiver esse símbolo aqui, o que é esse símbolo mesmo? Volta para a definição. A definição é essa. E aí onde tem igualdade, significa que você tem uma equivalência matemática. Você pode substituir um símbolo por outro. Em especial, quando o B é igual a ômega, eu posso também representar, tem alguns livros que fazem assim. Isso aí nada mais é do que o que tem exatamente aqui. Só que substituindo o B por ômega, que é AI interseção ômega, é igual a AI, certo? Então eu posso escrever dessa forma. Posso usar uma das duas formas. Essa forma aqui integral e vou indexar por ômega se eu achar necessário, ou eu posso simplesmente escrever desse jeito. Se eu não indexo por nada, eu já estou usando o ômega ali, certo? Fica implícito que é o ômega que está sendo usado. Se eu coloco um conjunto ali, significa que estou restringindo a aplicação da integral aos conjuntos, ao conjunto B. Portanto, eu faço a interseção com B. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para dizer. Vamos fazer então um exercício. Antes de apresentar as propriedades, vamos apresentar um exercício para tentar entender o que esse conceito de integral ele está capturando na variável aleatória. Vamos ver. Imagina que o nosso x, ele é... Vou pegar o primeiro exemplo. Cara e coroa fica muito simples, né? Eu vou pegar o segundo exemplo, tá? Vai ficar mais complicado mesmo. O último exemplo aí. O lançamento de 2 dados. Até o último. 6, 5, 6, 6. Tenho 36 possibilidades. O nosso A é o conjunto das partes, porque eu posso, para qualquer modelo discreto, eu não tenho nenhum problema com mensurabilidade, então eu posso simplesmente utilizar o conjunto das partes. A medida de probabilidade, eu vou utilizar a medida de probabilidade uniforme, tá? Eu vou representar essa medida desse jeito aqui. Ó. É a probabilidade de qualquer conjunto A na minha sigma álgebra vai ser o número de elementos de A dividido por 36. Eu poderia dar valores diferentes? Poderia, vocês já sabem disso. Nem sempre é o número de elementos. Eu poderia dar probabilidades diferentes para cada um dos elementos aqui dentro, mas para facilitar a nossa vida, vou definir desse jeito. A variável aleatória que eu quero definir é a soma. Calcule a integral de x dp. Tá? Então, solução. Já sabemos que do exercício passado, x de ômega ele pode ser escrito como a soma. Você sempre vai ter que colocar nesse formato de 1 a 11 de xi vezes a indicadora de ômega no AI, em que o xi ele é igual a i mais 1. Ou seja, x1 é igual a 2, x3 é igual a 4 e o AI
para i igual a 1 até 11 foram dados no exercício, foram apresentados no exercício anterior. Portanto, por definição de integral de Lebesgue, a integral de x dp é simplesmente a soma, para i variando de 1 a 11, de xi, poderia ele colocar i mais 1, sem problema nenhum, vezes a probabilidade de AI. Mas quem que é a probabilidade de AI? Ó, por definição, nesse caso específico, isso que não vale sempre, pessoal. Estou substituindo porque o exercício diz, porque muita gente na prova pode simplesmente, eu dou uma medida de probabilidade aqui bem diferente, distinta para cada elemento, e a pessoa vai lá e calcula o número de elementos. Isso aconteceu. Tá? Então, isso acontece com frequência. Não é isso, tá? Isso aqui, que no próximo passo, vale somente para esse exercício. Isso é a soma para i variando de 1 a 11 de xi vezes o número de elementos de AI dividido por 36. Agora eu vou substituir os valores. Ó. Eu sei que o x1 ele vale 2. Isso é 2 vezes o número de elementos de AI. Quanto é? Tem um elemento lá no AI, né? Ó, o x1 é 2 e o AI tem um elemento. Então 2 vezes 1 sobre 36. Mais o x2 é o número 3 e o A2 tem 2 elementos. Mais 4. O A3 nesse caso tem 3 elementos, dividido por 36, mais 5 vezes 4 dividido por 36, mais 6 vezes A5 tem 5 elementos, dividido por 36, mais 7, aqui eu vou colocar o A6. O A6 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, dividido por 36, mais, eu vou continuar aqui embaixo, tá? Mais o 8 vezes o A7, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 sobre 36, mais 9, vezes... Agora o A8 tem 4 elementos, mais 10, vezes o A9, que tem 1, 2, 3 elementos, mais 11, vezes 2 elementos. O A10 aqui tem 2 elementos, mais 12, que é o último, seria o nosso x11 relacionado com o A11, tem apenas um elemento, 6, 6, portanto é 1 sobre 36. Tem que somar isso, pessoal. E a soma disso, deixa eu fazer a soma disso aqui rapidinho no R para vocês. Isso tudo dividido por 36. Então tem que somar isso aí e dividir por 36. Quem quiser fazer a conta junto, tente fazer. Quanto é que dá isso, pessoal? Dá 7, exatamente. Isso aí, então quem fez aí já percebeu, isso aqui dá exatamente 7. Tá? 7 aqui nesse caso, como vocês podem notar, é a média. Tá? Ele representa o ponto central da variável aleatória x com respeito a essa medida de probabilidade, que é uma medida de probabilidade uniforme. Eu estou dando pesos iguais a todos os valores aqui no centro, certo? Então imagina que o seu ômega é 1, 2, 3, 4. O nosso A é o conjunto das partes. O P, então, ele vai de A no conjunto do 0, 1, ok? Tá o quê? A probabilidade do número 1, eu vou dizer que é meio. A probabilidade do número 2, do correr o conjunto que lista o número 2, eu vou dizer que é 1/4. A probabilidade do 3... vou dar 1/8, que é igual à probabilidade do número do 4, tá? Então, vou colocar os dois aqui, um do ladinho do outro. 1/8. 1/8 mais 1/8 dá 1/4. 1/4 mais 1/4 dá 1/2. 1/2 mais 1/2 dá 1, ou seja, a probabilidade de ômega é 1. Certo? Eu vou definir a variável aleatória x, ela vai de ômega nos reais, tá o quê? X de ômega é igual a ômega. Eu quero que você calcule a integral de Lebesgue de x dp. Então a solução é, basicamente, você tem que perceber que o x ele pode ser escrito como uma variável aleatória simples, senão eu não consigo usar o conceito de integral. Então note que x de ômega ele pode ser escrito como a soma para i variando de 1 a 4 de i vezes a indicadora de ômega
no conjunto que lista I. Isso aqui eu posso representar também, para você entender bem, isso aqui é 1 vezes a indicadora de ômega no 1, mais 2 vezes a indicadora de ômega no 2, mais 3 vezes a indicadora de ômega no 3, por fim, mais 4 vezes a indicadora de ômega no 4. Não sei se ficou em cima aí da minha figura. Deixa eu ver. Ok, bem no limite, né? Agora sim, eu sei exatamente como é que a variável x é escrita em termos de somas. Os valores de xi aqui são todos diferentes. 1 é diferente de 2, que é diferente de 3, que é diferente de 4, não tem nenhum igual. Esse meu A1 unido com A2, unido com A3, unido com A4 formam uma partição de ômega. Portanto, por definição de integral de Lebesgue, a integral de x dp é igual à soma. Isso tem que ser feito, pessoal, porque se aqui tiver coisas iguais, aqui tiver o número 1 e o número 1 aqui, você vai ter que pegar essas duas indicadoras e deixar elas somente em termos de uma indicadora. Somatório de 1 a 4 de I vezes a probabilidade do I. É exatamente isso. Agora eu vou expandir isso aqui, então vai ser 1 vezes a probabilidade de 1. Quem que é a probabilidade de 1 é meio, já vou colocar ali então. É 1 vezes meio mais 2 vezes 1 quarto, vezes a probabilidade do 2, mais 3 vezes 1 oitavo, mais 4 vezes 1 oitavo. Isso dá, se eu não me engano, aí você vai... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá, você vai tirar o mínimo, né? Então vai ficar 8. Aqui vai ficar 4, 2, 1. 4 mais 2 vezes 2, mais 3, mais 4. Então dá 4 mais 4 mais 4 mais 3 dividido por 8. Então 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 3, 15. 15 sobre 8 dá 1,875. 1,875. Então vamos aqui primeiro para as propriedades. Em teoria da medida, eles gastam bastante tempo em cima de variáveis aleatórias simples, provam todas as propriedades, aí depois vão para variáveis aleatórias não negativas. Existe um teorema que diz assim que toda variável aleatória não negativa pode ser escrita como limite de uma variável aleatória simples. Olha que interessante. E aí, a partir desse limite, o limite existe. Você consegue lá uma sequência de variáveis aleatórias simples para as quais o limite cai exatamente na sua variável não negativa. Aí você consegue utilizar aquelas propriedades já estudadas em teoria de probabilidade, usando a continuidade da medida. Está tudo muito conectado aqui. Então, algumas propriedades, veja bem, sejam x1 e x2 duas variáveis aleatórias simples, definidas no mesmo espaço. Então, eu tenho as seguintes propriedades, são teoremas. A integral de a vezes x1 mais b, dp, isso aí é igual à integral a vezes a integral de x1 dp mais b. Isso aí acontece para todo a e b reais. A segunda é a seguinte, a integral de x1 mais x2 dp é igual à integral de x1 dp mais a integral de x2 dp. Se x1 e x2 forem variáveis aleatórias simples. 3. Se a probabilidade de x1 ser menor ou igual a x2 for igual a 1, então a integral de x1 dp é menor ou igual à integral de x2 dp. Então aqui eu já não preciso mais ficar repetindo, agora eu quero que vocês entendam o que significa isso em termos de ômega, tá, pessoal? Agora é com vocês. Eu tenho um último, tem vários outros resultados, aí eu vou colocar na lista para vocês resolverem. Eu vou dar a ideia aqui da prova para vocês e vocês vão usar essas ideias lá. Se a probabilidade de x1 ser igual a x2 é igual a 1, então a integral de Lebesgue de x1 dp é sempre igual
a integral de Lebesgue de x2 dp. Perfeito? Vamos provar o primeiro. Eu vou provar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto eu vou deixar para vocês provarem. Tem um outro que ele combina o primeiro com o segundo. Eu vou colocar na lista para vocês. É a vezes x1 mais b vezes x2 é igual à integral de a vezes a integral de x1 mais b vezes a integral de x2. Vocês vão usar também, vocês vão combinar esses dois resultados aqui. E eu espero que a Tainá coloque isso na lista. Pode perguntar. Sim. Isso. Exatamente. 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 É isso mesmo. É isso mesmo. A x1 mais b é interpretado como uma variável que eu posso chamar de y. Tá? É uma pergunta totalmente relevante, porque na matemática muitas vezes as coisas ficam de maneira subliminar, né? Nas entrelinhas. Eu estou dizendo que existe uma variável aleatória y de ômega, tal que ela é igual a vezes x1 de ômega mais b. É isso aqui. Tá? Isso aqui é como se fosse uma variável aleatória y, certo? A integral de y dp, sendo que y é uma variável aleatória que é escrita dessa forma. Perfeito? A mesma coisa aqui, x1 mais x2. Eu estou dizendo que isso aqui é uma variável aleatória y, de tal forma que y de ômega é igual a x1 de ômega mais x2 de ômega. A mesma coisa aqui embaixo. Quando eu digo isso aqui, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que isso é todo ômega pertencente ao conjunto original, para os quais x1 de ômega é menor ou igual a x2 de ômega. Sempre que a gente faz isso em funções, a gente está querendo dizer em termos de ômega. Sempre. Isso é importante sempre retornar. Boa pergunta. Eu agradeço pela pergunta, mas eu vou tirar aqui do vídeo, vou deixar do PDF e vou deixar no vídeo. Então vamos aqui para a prova. Primeiro item. Prova do primeiro. Então vamos lá. Como x1 é uma variável aleatória simples, eu já vou escrever já o x1 como variável aleatória simples, tá? Então, o x1 eu vou escrever desse jeito. Podemos escrever, tá? Eu vou colocar assim, podemos representá-la da seguinte forma. Então, o x1 ele pode ser escrito como uma soma, para ir variando de 1 a m1. Por que eu vou colocar m1 aqui? Porque é x1, eu tenho lá x1, x2, então em vez de m eu vou colocar m1, xi, vezes a indicadora de ômega no AI. Perfeito? Vou usar isso aí. x1 a xm1 são variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias não. São valores reais. São números reais. Distintos. E A1 até a M1 formam uma partição. Perco o tempo fazendo isso, mas enfim, eu acho que fica mais claro. É o tempo para vocês digerirem aí a informação. Partição de ômega. Ok, pessoal. Isso aí acontece, ok, forma uma partição de ômega. Então note que uma variável aleatória y que vai de ômega nos reais, tal que y de ômega é igual a vezes x1 de ômega mais b, é também uma variável aleatória simples. Trivialmente, por quê? Pois, vou formalizar, eu sei que é simples demais, mas se eu ficar sempre falando que é simples, simples, simples e nunca mostrar, vocês não vão entender, né? Pois eu vou substituir o x pelo que ele vale, vamos lá, soma, para ir variando de 1 até m1 de xi, indicador de ômega, nos AIs mais b. Horas, o A ele pode entrar na soma, sem problema. O B ele pode ser multiplicado, vai ficar A vezes xi. E o B ele pode ser aqui multiplicado por soma da indicadora nos AIs. Como os AIs formam uma partição, a soma dessas indicadoras é sempre 1. Então eu posso colocar o B lá para dentro também. Vocês vão entender que no inverso, na volta, vocês entendem melhor. Quer ver?
Essa igualdade vale por quê? Porque quando eu multiplico o A vezes xi pela indicadora e o B pela indicadora e somo, ora, como o A1, A2, A3 formam uma partição, então a soma das indicadoras dá 1, volta exatamente para o caso anterior. Então esses caras aqui estão fazendo o papel dos y's. Tá? Isso aí então é a soma, para ir variando de 1 a M1 de yi vezes a indicadora de ômega no AI. Para os y serem distintos, o que o A precisa ser? O A precisa ser diferente de zero, né? Então, para A diferente de zero, temos que y1, minúsculo aqui, até ym1 são distintos. Se o A for igual a zero, o que acontece quando o A é igual a zero? Se o A for igual a zero, isso se reduz, vai ficar simplesmente B. O y vai ser exatamente igual a B para todo ômega. E isso também é uma variável aleatória simples. Tá bom? Então é isso que tem que ficar claro. O y é sempre uma variável aleatória simples para qualquer valor de A e B. O A pode ser igual a zero. Se for igual a zero, o y vai ser sempre igual a B. É uma variável aleatória simples. É uma variável aleatória que assume um único valor para todos os ômegas. Não tem problema. Acho que tem até um nome. É uma variável aleatória degenerada no B. Pois bem, então é uma variável aleatória. E agora eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou aplicar a definição de integral para A diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, a gente já sabe a resposta. Então, ó, a integral para A diferente de zero, a integral de y dp é igual à soma de yi vezes a probabilidade de AI. Para I igual a 1, a M1. E agora, substituindo o y pelo que ele vale, é só operação com soma, né? Então vai ser a xi mais b vezes a probabilidade de AI. E isso aí é, portanto, agora distribuindo o A lá dentro, o P de AI lá dentro vai ficar A vezes a soma de xi vezes a P de AI. Já estou colocando o resultado final, para ir variando de 1 a M1, mais B vezes a soma das probabilidades de AI. Ora, forma uma partição, então esse cara aqui é igual a 1. E isso aqui, por definição, é a nossa integral de Lebesgue de x em relação a p. Portanto, a primeira está aprovada. Alguma pergunta? Vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte, né? A integral de x1 mais x2, a integral de Lebesgue de x1 mais x2 é igual à soma das integrais de Lebesgue. Vamos dar uma olhada nisso aí. Prova. Como x1 e x2 são variáveis aleatórias simples, então podemos representá-las. Então, podemos representar o x1 da mesma forma que eu fiz lá em cima, vai ser a soma, para i igual a 1 até m1 de xi vezes a indicadora de wi no 1ai. E o x2 eu vou chamar de... vai ser a soma de 1 a m2 aqui. Eu vou chamar de ui vezes a indicadora de ômega no bi. Os x aqui eles são todos distintos, os ui's também são todos distintos. O bi ele forma uma partição, só que agora eu tenho m2, tá? Eu tenho b1, b2 até bm2 e o a1 ele tem o m1. Cada um deles forma uma partição ao seu modo. Agora eu preciso entender que a soma de variáveis aleatórias simples é uma variável aleatória simples, porque senão eu não consigo usar a definição de integral de Lebesgue nesse momento. Note que para y, função que vai de ômega nos reais, tal que y de ômega é igual a x1 de ômega mais x2 de ômega, esse para ficou esquisito aqui. Ó. Note que y, tal que isso aí acontece, será que fica em cima? Não, né? É uma variável aleatória simples. Pois, então vou fazer uma prova dentro da prova, tá? Então isso é como se fosse um teorema. Se o y é igual a isso, então o y é uma variável aleatória simples. Ficou esquisito aqui também. É uma variável aleatória. Então, pois, eu vou fazer essa prova aqui. Ó. Como é que eu mostro que y é de fato uma variável aleatória simples?
Eu vou ter que substituir o x1 pelo que ele vale, o x2 pelo que ele vale, realinhar as coisas e tentar ver quais são os valores possíveis para o y. Vamos dar uma olhada nisso. Pois y de ômega ele pode ser escrito como a soma. Pode parecer trivial, mas depois você encalha no meio aqui, fica difícil sair, não é fácil não. Vou só substituir o x1 pelo que ele vale e vou também substituir o x2 pelo que ele vale. Lembrando que AI forma uma partição e BI também forma uma partição. Eu posso aqui, já para começar a evitar um problema, substituir esse índice I aqui por um K. Porque para evitar algum problema quando eu quiser somar as duas coisas juntas. Então eu vou colocar um K aqui. Tudo que tiver I eu preciso colocar K. Para não misturar os índices, recomendo que vocês façam isso. Fica mais fácil de enxergar. Eu quero entender, ó, vamos entender aqui. Se o ômega estiver em A1 e ao mesmo tempo em B1, o que acontece? Qual vai ser o valor da variável aleatória y? Então isso aqui vai ser, deixa eu abrir aqui só para entender isso bem certinho, para não ficar na especulação. Ó. Isso aqui vai ser x1 mais u1, sempre que o ômega estiver em A1 interseção a B1, não é isso? E assim por diante, vai ser x1 mais u2, se o ômega estiver em A1 interseção B2. E eu vou ter que fazer isso com todo mundo, pessoal. Olha a loucura. Esses são os possíveis valores do y. Até chegar no último x, xm1, mais o m2. Se o ômega estiver em AM1, desculpa. Se o ômega estiver em AM1, interseção BM2. Vocês concordam comigo? Por favor, aí, só ligue o microfone para ver se está tudo certo. Aqui eu já tenho uma partição, né? Veja bem, ó, A1 interseção B1 é disjunto de A1 interseção B2. Por quê? Porque o B1 é disjunto de B2. Apesar de eu ter o A1 lá dentro, eu estou fazendo o seguinte, né? Então imagina que esse aqui é o nosso ômega. E eu tenho uma partição aqui, ó. Esse aqui é o meu A1, A1, A2, A3, só para facilitar. A2, legal? Então vou pintar esse aqui de branco. Então essa é uma partição. Agora uma outra partição, vou pintar de azul, que seria o B, né? Ó. Eu posso pegar esse cara aqui, vai fazer o papel do B1, em azul. Esse aqui vai fazer o papel do B2. E esse aqui vai fazer o papel do B3. Então, notem que a interseção de A1 com B1 é esse conjunto aqui. Vou deixar aqui no vermelho. Ó, B1 com A1 é isso aqui. Ó. Qualquer x que está em A1, B1, A1 interseção B1, ele precisa ser disjunto de A1 interseção B2, que é esse outro conjunto aqui. A1 interseção B3 é esse outro aqui. Ó. Perfeito? Esse aqui é A1 interseção B3 e esse aqui é A1 interseção B2. Todos eles são disjuntos. Então aqui formam uma partição também. O problema é que o problema dessa partição é que os valores aqui podem ser iguais, vocês concordam? Então esse é um problema. Deixa eu tirar essas cores aqui, que essa cor vermelha ficou esquisita, né? Assim só com o branco e o azul acho que dá para entender bem. Agora o que eu preciso fazer? Essa forma ela pode ser representada assim, ó. Eu posso representar isso como soma de indicadores, ó. É a soma da soma de xi mais uk para k variando de 1 a m2 e o i variando de 1 a m1. Tanto faz aqui a soma pode fazer de um jeito ou de outro. Indicador de ômega de AI interseção BK. Tá? Eu fiz esse desenho, eu abri essa chave só para vocês entenderem que essa soma aqui ela pode ser escrita assim, desse jeito. E dá, né? É isso mesmo que acontece. Perfeito. Então agora, isso aqui ainda não me resolve o problema. Eu já entendi que talvez isso aqui seja de fato uma variável simples, mas eu preciso garantir que os termos aqui dentro sejam todos distintos entre si. Então sejam Z1, Z2 e assim por diante até ZK, todos os valores distintos de xi mais uk. Para i igual a 1 até m1 e o k igual a 1 até m2. Se todos forem distintos, então o Z1 vai ser a primeira opção aqui, o Z2 vai ser essa e assim por diante.
O que eu quero só é pegar os valores distintos. Se todos já são, não tem mais problema. Eu quero definir o seguinte conjunto, um conjunto CK. Eu falei K aqui, né, pessoal? Eu vou colocar, porque eu não quero colocar... O K é um índice, né? Se eu coloco o K aqui, ele pode ter problema aqui com o índice. Eu não quero colocar, vou colocar M3. Só para seguir a mesma lógica dos M's, tá? Então acho que fica melhor assim. Agora sim, vou definir o CK, CJ. Definir o CJ. Eu quero pegar então todos os ômegas pertencentes a ômega maiúsculo, para os quais x1 de ômega mais x2 de ômega é exatamente igual a ZJ. Então esse CJ ele vai coletar todos os ômegas para os quais x1 de ômega mais x2 de ômega, que é o nosso y, esse cara aqui está fazendo o papel do y, é exatamente igual a Z. Isso eu posso representar, deixa eu puxar um pouco mais para o lado, acho que ele não vai pegar o ômega. Isso aqui eu posso representar, se você pensar um pouquinho, isso aqui eu posso pensar como a união de A e interseção BK para todo parzinho IK correndo dentro de um conjunto que eu vou chamar de IJ, em que o IJ ele é a coleção dos índices I, K, para os quais XI mais UK é igual a ZJ. Certo? Eu estou simplesmente pegando todos os índices IK, para os quais XI mais UK é igual a ZJ. E eu estou criando um conjunto chamado IJ. E esse IJ é um conjunto de índices, entendeu? É só uma questão de eu pegar quais são os índices aqui, para os quais eles são iguais a um Z1, depois Z2, depois Z3. Tá? Muitos deles, esse conjunto aqui, ele só tem um índice. Pode ser o 1 aqui apenas. Tá? Em alguns casos ele tem mais de um. Mas enfim, é uma união. E é uma união de conjuntos disjuntos. É importante notar que isso aqui é uma união de conjuntos disjuntos. Outra coisa que é importante notar, esse C1 é disjunto de C2, que é disjunto de C3 e assim por diante. Então, C1 até CM3 formam uma partição. E a nossa variável aleatória y, que ela é x1 mais x2, ela pode ser escrita como uma soma que varia j, vou colocar j, variando de 1 a m3 de zj vezes a indicadora de ômega no cj. Então é de fato uma variável aleatória simples. Logo, x1 mais x2 é uma variável aleatória simples. Tudo bem? Ora, é uma variável aleatória simples. O nosso y aqui é uma variável aleatória simples. Portanto, podemos usar a definição de integral de Lebesgue. A integral de Lebesgue de y dp, o y aqui é o x1 mais x2, isso aí é igual a soma para j variando de 1 a m3 de zj vezes a probabilidade do CJ. Tá bom? Essa é a definição. Só que quem que é o CJ? Agora tem que tentar retornar as coisas. Ó. O CJ nada mais é do que uma união do A e interseção BK. Então eu vou substituir agora pelo que ele vale. Então isso aqui é igual a soma de J igual a 1 até M3 de ZJ vezes a probabilidade da união. Olha uma união entrando aí. De AI interseção BK. Aqui tem um parênteses aqui, né? Essa união está pegando nos dois aqui, porque é o índice IK. Esse aqui está fazendo o papel de um conjunto. Essa união para IK, o índice, o parzinho IK, pertencente a IJ. Como eu disse, pessoal, que é uma união de conjuntos disjuntos. Então, por propriedade da medida de probabilidade, isso aí nada mais é do que uma soma também. Então, isso aqui vai ser a soma
para IK pertencente a esse conjunto de índices IJ, da probabilidade de AI interseção BK. Olha que interessante, então, ó. Esse ZJ é constante em relação a essa soma, né? Não tem o J variando na soma. J é o conjunto índice, é o conjunto de índices nos quais o I e o K estão variando. Então o Z pode entrar do somatório. Então vai ficar soma do parzinho IK pertencente a IJ de ZJ vezes a probabilidade de AI interseção BK. Só que quem que é o ZJ dentro do conjunto de índices, ó, dentro desse IJ? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso IJ. Olha como o IJ foi definido. O IJ é o conjunto de índices para os quais xi mais UK é igual a ZJ. Então o ZJ é igual a um xi mais UK. Eu posso substituir o ZJ pelo que ele vale. Então vai ficar soma J igual a 1 até M3 da soma dos parzinhos pertencentes a IJ de xi mais UK vezes a probabilidade de AI interseção BK. E agora essa soma, quando eu corro, faço o J variar de 1, eu tenho o I1 aqui. Depois eu vou ter o I2, ou seja, eu estou somando em todo mundo. Isso aqui no fundo é a soma para I igual a 1 até M1 da soma para K igual a 1 até M2 de xi mais UK vezes a probabilidade de AI interseção BK. Então aqui vai ficar xi vezes a probabilidade de AI interseção BK mais, já vou tirar esse parênteses aqui, já vou escrever o somatório duplo de novo ali do ladinho, tá? Mais a soma dupla, agora de UK, vezes a probabilidade de AI interseção BK. Então agora eu consigo passar o xi para fora da soma e somar essas probabilidades. A mesma coisa com o U. Então já vou fazer isso aqui, vou tirar o x e somar. Isso aqui vai dar soma, para ir variando de 1 a M1 de xi, vezes a soma para K igual a 1 até M2. Esse cara aqui, essa soma de medidas de probabilidade já é exatamente igual à probabilidade de AI. Mas eu vou intercambiar aqui, então vai ficar soma de K igual a 1 até M2 de UK vezes a soma, para ir variando de 1 até M1, da probabilidade de AI interseção BK. A mesma coisa com esse termo aqui. Estou somando todas as probabilidades em AI. Então é a probabilidade total isso aí, né? Isso aí no caso é a probabilidade de BK. Portanto, isso aí fica a soma xi vezes a probabilidade de AI mais a soma de UK vezes a probabilidade de BK. Isso aqui para ir variando de 1 a M1, isso aqui para cá variando de 1 a M2. Por definição, isso aqui é a integral de Lebesgue de x1. E por definição, isso aí também é a integral de Lebesgue de x2. Logo, isso implica que a integral de x1 mais x2 dp é igual à integral de x1 dp mais a integral de x2. O passo aqui é o seguinte, para tentar resumir tudo. Vocês vão mostrar que a soma de variáveis aleatórias simples é de fato uma variável aleatória simples. Aí, a partir daí, você precisa garantir que os Z1, Z2 até Zm são valores distintos. Então você define ele como sendo os valores distintos e aí você vai ter que aglutinar as uniões que produzem valores iguais. É só isso aqui que eu estou fazendo, pessoal. Estou aglutinando, estou unindo, porque eu já dei alguns exemplos lá no início em que a gente aglutinava conjuntos que produzem o mesmo valor. Perfeito?
Então é só isso que eu estou fazendo aqui. Estou unindo conjuntos da minha partição que formam valores iguais. Tá? Esse aqui é o conjunto de índices para os quais xi mais uk é igual a zj. É esperado que não tenha tantos valores aqui dentro. Tá? No caso mais simples possível, todos são distintos e esse ij aqui ele só tem um índice lá dentro, só tem um parzinho. Só tem o 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, só tem um elemento. Mas pode acontecer de ter mais de um, certo? Se tiver mais de um, significa que teve uma soma lá dentro que se repetiu, ela não é distinta. Então aí eu escrevi agora a soma de variáveis aleatórias como uma variável aleatória simples. Agora eu posso usar a definição de integral de Lebesgue aqui. Então usando a definição de integral de Lebesgue, aí eu tenho que voltar para o que o CJ vale em termos de A e B. Ora, como esses caras aqui são disjuntos aqui nesse caso o AI interseção BK, eles são todos disjuntos para qualquer I e K, não tem problema nenhum. Então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Aí o ZJ ele é constante em relação a essa soma, ele passa para dentro. Dentro dessa soma ele vale exatamente xi mais uk. Perfeito? E aí agora eu faço as operações com soma. Aí depois eu aplico a probabilidade total, porque eu estou somando o B1, B2 até BM2, forma uma partição. Então esse cara aqui, no fundo, quando eu somo, é o nosso P de AI. E esse segundo, quando eu somo em AI, é o P de BK. E agora eu retomo, né, as quantidades originais e concluo a prova. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês estão me seguindo? Então vamos lá agora. Prova do terceiro ponto. Eu vou dizer o seguinte, ó, defina y tal que y de ômega é igual a x1 de ômega menos x2 de ômega. Perfeito? Já sabemos pelos passos anteriores que y é também uma variável aleatória simples. Mostramos para a soma, mas basta você colocar um menos ali, é exatamente o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Basta você chamar x2 aqui de menos x2, tá? Você substitui, não tem problema nenhum, o sinal ali não altera nada. Considere que y de ômega, ele pode ser escrito então, se ele é uma variável aleatória simples, ele pode ser escrito desse jeito. I variando de 1 a M3 de YI vezes a indicadora de ômega no conjunto CI. Tá? Em que o Y1 até YM3 são números distintos e C1 até CM3 formam a partição de ômega. Aqui, a suposição, a hipótese do teorema, é que a probabilidade de x1 menor ou igual a x2 é igual a 1. Eu sei que o y é maior do que zero com probabilidade de 1. Tá? Então, a probabilidade do y ser maior do que zero, maior ou igual a zero, é igual a 1, tá certo isso ou não? Aqui, pessoal, eu vou colocar x2 menos x1. Porque senão eu não quero inverter aqui, depois das minhas notas eu fiz de um jeito. Na minha nota eu coloquei x2 menos x1, tá? Dá na mesma aqui, não tem problema nenhum. Então imagina que o y é igual a x2 menos x1. x2 é uma variável aleatória simples, x1 é uma variável aleatória simples, então y é uma variável aleatória simples. Você pode provar isso aí. Você vai usar exatamente os mesmos passos que eu usei lá em cima. Perfeito? Então aqui a hipótese é que o x1 é menor ou igual que x2 com probabilidade de 1, ou seja, ele é quase certamente menor ou igual a x2. Portanto, o y é quase certamente maior do que zero, perfeito? Então eu tenho isso aqui. Eu vou definir um conjunto que vai me ajudar. Defina um H
ele vai listar todos os ômegas pertencentes ao nosso ômega original, para os quais y de ômega é maior ou igual a zero. Perfeito? Eu estou simplesmente reescrevendo isso aqui. Então note que a probabilidade de H é igual a 1 e a probabilidade de H complementar é igual a zero. Eu vou usar esses fatos aqui. Vamos reescrever a variável aleatória y, tá? Y de ômega, ele é escrito como a soma para i variando de 1 a m3 de yi vezes a indicadora de ômega no ci. Essa aqui é a definição do y. Eu posso reescrever essa indicadora usando o conjunto H, que vai me auxiliar. Veja bem, ó. Aqui está o pulo do gato. Você perceber que eu posso escrever isso como a soma de duas indicadoras. Esse aqui vai ser a indicadora de ômegazinho no ci interseção H, mais a indicadora de ômega no ci interseção H complementar. Essa indicadora é igual a 1, a soma das indicadoras é igual a 1, C e somente C, essa indicadora é igual a 1, perfeito? Porque essa aqui, quando essa aqui é 1, essa necessariamente é igual a 0. E essa aqui é igual a 1 necessariamente quando a segunda é igual a 0, porque eu estou colocando o H e o H complementar em uma e H complementar em outra. Então agora, eu vou criar um conjunto de índices também. O que esse cara está dizendo aqui, olha? Todos os ômegas que estão, eles precisam produzir y positivo. É isso que esse cara está dizendo aqui. E vai ser zero caso contrário. Essa indicadora vai dar zero aqui. Então esse y ele pode ser negativo. Sempre que o yi for negativo, essa indicadora dá zero. E aqui é o inverso. Observe que se ômega pertence a ci, não tem ci aqui, tá? É h só. A ci interseção h, isso aqui implica que o que o y de ômega é igual a yi. Então esse aqui é maior ou igual a zero, perfeito? Por outro lado, quando o ômega pertence a ci interseção h complementar, isso implica que o nosso y de ômega ele vai ser igual a um yi, só que ele é negativo. Então uma vez que você notou isso, eu vou criar um conjunto de índices para restringir o valor. Defina. Eu vou definir i+, e eu vou pegar todos os índices i para os quais o yi é maior ou igual a zero. E eu vou pegar um y menos e eu vou todos os índices para os quais o yi é estritamente menor do que zero. Perfeito? Agora eu posso escrever desse jeito. Ó. Isso implica que o y ele pode ser escrito como uma soma i pertencente a i+, do módulo de yi vezes a indicadora de ômega no conjunto ci interseção h mais a soma para i pertencente a i menos. Agora sim é um negativo, certo? Vou colocar entre parênteses menos módulo de yi para saber que é negativo mesmo, tá? Perfeito. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse y, eu posso repartir desse jeito, sem problema algum. Então eu tenho uma parte que é apenas positiva e outra parte que é sempre negativa. Perfeito. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já sei que esse cara aqui, eu vou chamar esse aqui de y1 de ômega e eu vou chamar esse aqui de y2 de ômega. Nós já provamos, são duas variáveis aleatórias simples. Nós já provamos que a integral de y é igual à integral de y1 mais a integral de y2. Tá? Isso aí implica que a integral de y dp é igual à integral de y1 dp mais a integral de y2 dp. E é igual agora à definição das coisas aqui. Qual é a integral disso aqui? Então é a soma para i pertencente a esse conjunto de índices módulo de y1 e
vezes a probabilidade de CI interseção H mais a soma para I pertencente a I menos de menos YI vezes a probabilidade de CI interseção H complementar. O que eu sei aqui, pessoal? Que independente desse valor negativo aqui, eu sei que essa probabilidade é zero. Isso aqui é igual a zero, porque foi dado lá em cima. A probabilidade de H complementar, eu tinha dado um note que a probabilidade de H complementar é zero. Então, a probabilidade de H complementar interseção qualquer outro conjunto é zero também. Por propriedade de conjunto que tem medida nula. Então, me sobra só essa segunda parte aqui. Isso aí é igual a soma para I pertencente a I mais de só coisas positivas, ó. Valor absoluto de um número real é sempre positivo, a probabilidade é sempre maior ou igual a zero, portanto, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Logo, isso aqui implica que a integral de y dp, então é a integral de x2 menos x1 dp. Isso aqui agora, porque x2 e x1 são variáveis aleatórias simples, isso aqui é integral. Então, pelo item 2 e pelo item 1, eu posso fazer isso aqui, né? Integral de x2 dp menos a integral de x1 dp. E agora eu sei que a integral de y é maior do que zero, a integral de y é equivalente a essa subtração, isso tem que ser maior ou igual a zero, isso implica que a integral de x1 dp é menor ou igual a integral de x2 dp, tá certo? Subtraio dos dois lados, que é uma quantidade real, subtraio dos dois lados e tenho a solução. Deixa eu só dar uma olhadinha para saber se foi isso que eu escrevi lá no comecinho. Então, ó, se a probabilidade de x1 menor do que x2 for igual a 1, então a integral de x1 precisa ser menor ou igual à integral de x2. O item 4 eu vou pedir para vocês mostrarem, vocês vão utilizar, vocês não vão precisar fazer o que eu fiz aqui. Vocês vão simplesmente utilizar um outro argumento que eu vou descrever para vocês na próxima página. Tá? Mostre usando 3. Como é que você vai mostrar isso aqui? O que significa a probabilidade do x1 igual a x2 ser igual a 1? Significa que a probabilidade de x1 é menor ou igual a x2, tem que ser igual a 1, e a probabilidade de x2 menor ou igual a x1 precisa ser 1 também. Então deixa eu ver se eu consigo reescrever para vocês aqui. Ó. Note que a probabilidade de x1 igual a x2 ser igual a 1, isso ocorre se e somente se duas coisas acontecem simultaneamente. O primeiro é x1 menor ou igual a x2 precisa ser igual a 1 e a probabilidade de x2 menor ou igual a x1 precisa também ser igual a 1. Então você vai aplicar o argumento para os dois. Primeiro você aplica para o primeiro e depois você diz que precisa também acontecer para o segundo. Então você vai chegar numa desigualdade para o primeiro, vai chegar uma desigualdade para o segundo e você vai argumentar o seguinte, olha, como a desigualdade precisa valer, você vai argumentar o seguinte, ó, A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, C e somente C, A é igual a B. O A está fazendo o papel da primeira integral e o B está fazendo o papel da segunda integral. Tá? Vou tirar isso aqui do PDF e eu quero que vocês mostrem isso em uma das listas que a Tainá está preparando. Então, alguma dúvida, pessoal? Então, segunda-feira eu volto com integral de Lebesgue. Vou passar para variáveis aleatórias não negativas, tá ok? Então, até segunda-feira, um abraço a todos.